Salve, salve, fiel torcida, e de volta Marcinha aqui pelo canal TV Timão, informações, os bastidores e o dia a dia do Corinthians. Mais uma polêmica chegando. Saiba o que rolou nos bastidores na administração que está cada vez mais complicada para o lado de Augusto Melo. Tem jogador de saída? Dirigente cravou que ele não permanece. E mais, empresário de grande jogador do Corinthians afirma que pode acontecer uma transferência. Situação está indefinida. Saiba quem em instantes. Deixe o seu like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho de notificações. Vem conosco, vem saber. Pessoal, a situação administrativa no Corinthians só piora e Augusto Melo idem. Aliás, parece que as atitudes só dão munição para que a sua queda esteja próxima. Por que eu estou falando isso? Porque o presidente Augusto Melo convidou vários membros da imprensa formal, da grande imprensa, onde, segundo a presidência, vários assuntos seriam esclarecidos, entre eles sobre as contas do clube que foram rejeitadas. Resumindo para vocês, até para que a gente não se alongue tanto, é mais um embate que vem por aí, Augusto Melo versus Romeu Tuma Júnior. Na última semana, o presidente Augusto Melo convocou jornalistas e membros da grande imprensa para um papo informal no Clube Social do Corinthians, visando, segundo o presidente alvinegro, esclarecer dúvidas acerca das contas do clube e o balanço financeiro recém-divulgado. Contas que eu já disse para vocês, foram rejeitadas pelos órgãos fiscalizadores do clube. Pois bem, para que os membros da imprensa pudessem participar, Augusto Melo teria feito a exigência de que a reunião informal não poderia ser gravada. Sabendo disso, Romeu Tuma Júnior teria enviado um ofício ao presidente Augusto Melo pedindo para que conselheiros que integram os órgãos fiscalizadores também participassem. Segundo o presidente do Conselho Deliberativo, a direção do Corinthians simplesmente ignorou e não respondeu. Romeu Tuma Júnior, possesso, detonou o presidente do Corinthians. Aliás, essa reunião está prevista para acontecer nesta segunda-feira. Em nota, Romeu Tuma Júnior respondeu, abre aspas, lamentamos profundamente que o senhor presidente da diretoria, Augusto Melo, não tenha respondido ao pedido do Conselho Deliberativo e do CORE no sentido de anuir com a participação de conselheiros no papo informal, que não pode ser gravado, ao qual a presidência convidou alguns profissionais da imprensa para esclarecimentos sobre as contas de 2024, que foram reprovadas. Lamentamos também a mudança de endereço do referido papo, entre aspas, para o centro de treinamento. Acreditamos que o CT não é lugar apropriado para esse tipo de encontro. Por isso, e a fim de evitar constrangimentos aos conselheiros e conselheiras que pudessem comparecer, informamos que o Conselho desistiu de participar desse evento inusitado. Ressaltamos nosso pesar de testemunhar mais uma tentativa frustrada de manter efetiva comunicação e segurança jurídica entre os poderes do clube, sócios e torcedores, desta vez com a presença preciosa da imprensa, graças a uma decisão que vai contra os princípios da transparência, da ética e até da liberdade de imprensa. Desta forma, visando prestar todos os esclarecimentos através da imprensa livre a todos os corintianos, sócios e torcedores, com transparência e responsabilidade, informamos que o Conselho Deliberativo promoverá entrevista coletiva no Parque São Jorge na próxima quarta-feira, dia 7 de maio, às 11 horas da manhã. Nesta coletiva serão abordados os temas de procedimento do Conselho Deliberativo, como esclarecimentos sobre as contas reprovadas, a reforma do Estatuto, bem como outros assuntos que a imprensa livre julgar relevantes para o grande público e que couberem no âmbito do Conselho Deliberativo. Outros detalhes sobre a coletiva serão divulgados em breve. Atenciosamente, Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo. É assim, pessoal, tá? Na minha humilde opinião, é dar mais munição para que o processo de impeachment seja questão de tempo. Vocês concordam comigo? A gente clamou para que o Corinthians sofresse uma reestruturação no quesito administrativo, gestões passadas que deixaram o clube na situação que a gente encontra hoje com a dívida bilionária que ultrapassa já 2 bilhões e 500 milhões, fossem responsabilizados por gestões temerárias e negócios que nunca foram muito bem explicados. Ora, se o clube deve uma quantia absurda, o patrimônio e os ativos não foram bem geridos. E deve sim
ter responsabilidade, tanto as gestões passadas como esta. A gente tinha na perspectiva que fosse realmente mudado, mas, enfim, atitudes dessa aí que o presidente Augusto Melo tomou vão contrárias, né, à transparência que ele sempre pregou de levar a todos, né, as informações, tudo que é feito, prestar aí com responsabilidade, com transparência. Enfim, pessoal, para mim foi um tiro no pé. Isso só prejudica o Corinthians. Acho que tem um princípio implícito que é mais conceitual na administração pública, que eu acho que se aplica também a esse caso. Não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Por que não pode gravar? Por que não é aberto a todo mundo, só algumas pessoas? Por que os membros do Conselho Deliberativo também não podem participar? Se é um esclarecimento público. Ah, mas o Augusto Melo tem o direito de se defender. Claro, exatamente, tem o direito sim de se defender, de mostrar aí a sua visão, de mostrar o seu lado da história. Obviamente que tem, mas mostre-a de uma forma aberta, que não gere imagem de interpretação. E o risco, cada vez mais iminente, de ser destituído do cargo. A gente só pede, né, que todos no Corinthians, sem exceção, do mais humilde até o cargo mais alto, que deixem as suas pretensões pessoais de lado e pensem no Corinthians. Se não for para ajudar, pega o chapéu, cai fora e abre espaço. O Corinthians não precisa de pessoas para prejudicar. O Corinthians é muito grande, todos os nomes passarão e o Corinthians é bem maior que todos vocês. Pensem no Corinthians. Sejam corintianos. Vamos lá, pessoal, falando de futebol. Bom, galera, alguns colegas de imprensa afirmam, né, que o Corinthians está de olho em vários jogadores aí, está atento ao mercado, em busca de oportunidades para contratar nesse ambiente conturbado. Assim, é complicado até traçar, né, um panorama de contratações, entretanto, a situação já foi colocada à mesa, já foi definida. Fabinho Soldado bateu o martelo e falou que Giovani não permanecerá. A próxima janela de transferências estará aberta a partir do mês que vem. Negociações, transferências podem acontecer nesse período. Havia até um impasse, né, sobre a chegada do novo treinador, se Dorival Júnior iria conversar com o jogador para que ele permanecesse, mas Fabinho Soldado já bateu o martelo e falou, o Giovani vai terminar, vai cumprir o seu contrato e não tem mais jeito, não há negociações. Ele vai sair do Corinthians sim. Nesse processo aí o Corinthians não ficará com nenhum valor, já que o contrato do jogador não foi renovado a tempo, por isso Giovani deixará o clube de graça, sem nenhuma compensação financeira para o Corinthians. E tem mais, Yuri Alberto também é outro que pode ser negociado na próxima janela. Vamos saber. Pessoal, André Cury, empresário do jogador Yuri Alberto, cravou nesse domingo durante uma entrevista que não tem nada definido. Inclusive, Yuri Alberto pode sim se transferir na próxima janela de transferências, desde que chegue uma proposta interessante, tanto para o Corinthians quanto para o jogador. Em entrevista ao programa Domingol com o Benja, programa exibido pela CNN Brasil, André Cury falou, abre aspas, o Yuri já está há 3 temporadas no Corinthians. As temporadas do Corinthians são longas e o Corinthians, nestas 3 temporadas, disputou o título da Copa do Brasil. Disputou 3 ou 4 semifinais de Campeonato Paulista, foi campeão. Tem muita pressão, mas o Yuri está bem, ele está feliz, ele não sente essa pressão. A gente vai fazer em comum acordo, o que o Corinthians achar melhor também. Obviamente que todo jogador quer jogar no futebol europeu. O Yuri foi para a Europa, mas foi uma passagem muito curta, porque a gente foi para o Zenit da Rússia, que participava das competições europeias e acabou estourando a guerra com a Ucrânia. Então optamos por voltar. Vamos aguardar o mercado. Não adianta a gente ficar conversando sem saber que mercado, que time pode aparecer. Não é qualquer time que pode levar o Yuri. A gente vai procurar um projeto que tenha segurança e que seja bom para o jogador também. O Yuri já recebeu sondagens de vários clubes, entre eles o Wolverhampton da Inglaterra, o West Ham também da Inglaterra, o Betis da Espanha. Em março, o empresário garante que colocou uma oferta, uma proposta formal na mesa da direção corintiana. Segundo ele, essa proposta estava na casa de 30 milhões de euros, cerca de 191 milhões e 700 mil reais, e a direção do Corinthians vetou. Lembrando que o Corinthians tem 50% dos direitos econômicos de Yuri Alberto. O representante do jogador, o André Cury, já falou
para todo mundo ouvir, né, que ele conseguiu trazer o Yuri de graça para o Corinthians. Mentira dele, né? O Corinthians, no processo aí de contratação definitiva do Yuri, cedeu 4 jogadores: Duqueiroz, Robert Renan, Ivan e o Gustavo Mantuan. Além disso, né, o Timão deu preferência para o Zenit da Rússia, né, para levar Pedro de forma definitiva. Algo que foi exercido, na opção de compra, e foi exercida meses depois. O empresário do jogador afirma que Yuri está bem, que ele quer defender a seleção, que é um projeto do jogador, mas não descarta uma transferência futuramente. Abre aspas. O Yuri gosta demais do Corinthians, se tornou a casa dele. Ele vai treinar todo dia feliz. Vamos ver agora. Com as performances, o Corinthians consegue ajudar o Yuri a chegar à seleção brasileira, afirmou André Cury. Não é só isso, né? O empresário falou publicamente também que ainda não recebeu nada do Corinthians. Aliás, ele ingressou aí na justiça, né, cobrando mais de 3.300.000 reais por uma comissão que não teria recebido na transferência do Yuri Alberto. Ele chegou a conseguir bloqueios judiciais aí nas contas do Corinthians e esse bloqueio ultrapassaria 30 milhões de reais. Ele falou que até agora não recebeu nada. Abre aspas. Verdade, não recebi nada. Dá nem para pagar uma Coca-Cola com o que o Corinthians pagou ao Cury. Esse negócio de gestão é complicado. Vocês ficam falando do Duílio, do Andrés. Quem tá devendo é o Corinthians. Para mim não importa o gestor atual. Daqui a pouco vai sair esse gestor. Um fala do outro. O Corinthians tem que melhorar a administração para não ter esses problemas, afirmou André Cury. Bom, pessoal, e para fechar aqui da nossa parte, na noite desse domingo, as Brabas novamente voltaram a campo e mais uma goleada, 5-1 para cima do Bahia. Os gols foram marcados por Johnson, 2, Gabi Zanotti, 2 e Ariel Godoy, 1. Com a vitória, as meninas do Corinthians atingem o 3º lugar na classificação do torneio nacional. Bom, galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo levaremos mais informações para vocês. Deixem o like, inscrevam-se gratuitamente no canal, compartilhem os vídeos e ative o sininho porque aqui é Corinthians. Até um próximo encontro.